Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, tome a Bíblia de vocês no livro do Gênesis. Quem trouxe a Bíblia? Vamos lá. Oba! Está aumentando. Eu promovia um mau hábito aqui. Eu botava a Bíblia aqui. Aí ninguém trazia a Bíblia. Aí eu tirei, disse, agora a gente vai trazer a Bíblia para estudar. Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Esse é fácil de abrir. Vamos lá. Capítulo 28. Para que você não sofra tentação do espírito do faniquito, que eu tenho expulsado do meio de nós. Se você não trouxe a Bíblia, não abra no celular, porque senão você vai olhar o zap. Não abra no celular. O irmão que está do lado, partilhe com o outro, divida a Bíblia, deixa ser egoísta, venha ver aqui comigo. Chega, é isso. Mas não abra para você não olhar esse bendito desse zap. Viu? Olha aí, não olhe o zap, se controle. Gênesis 28, versículo 10 a 22. Mariana, lê para a gente aí. Gênesis 28, do 10 ao 22. Amém. Quem peça misericórdia, vá para a intercessão ali, receber uma oração. Se não abrir o livro do Gênesis, está ruim, tá, Ciro? O negócio está ruim. Jacó, partindo de Betsabeia, tomou o caminho de Harã. Chegou a um lugar e ali passou a noite, porque o sol já tinha se posto. Serviu-se como travesseiro de uma das pedras que ali se encontravam e dormiu naquele mesmo lugar. E teve um sonho. Via uma escada que, apoiando-se na terra, tocava com o cimo o céu. E anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor, que lhe dizia: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência a terra em que estás deitado. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-dia. E todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Estou contigo para te guardar aonde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei sem ter cumprido o que te prometi. Jacó, despertando-se de sono, exclamou: Em verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E, cheio de pavor, ajuntou: Quão terrível é este lugar! É nada menos que a casa de Deus. É aqui a porta do céu. No dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra, sobre a qual repousara a cabeça, e a erigiu em estela, derramando óleo sobre ela. Deu o nome de Betel a este lugar, que antes se chamava Luz. Jacó fez então este voto: Se Deus for comigo, se ele me guardar durante esta viagem que empreendi, e me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz à casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra, da qual fiz uma estela, será uma casa de Deus. Pagarei o dízimo de tudo o que me diz. Palavra do Senhor. Essa palavra mexeu muito comigo esses dias. Eu acho que eu devo pregar essa palavra em vários sentidos. Mesmo nesse período de carnaval, que a gente tem muita palestra por aí. Porque tem muita coisa para tirar desse texto. Mas hoje,
eu queria fazer uma reflexão um pouco mais longa, mais alongada aqui, a respeito de Jacó. Eu peguei um texto intermediário, porque tem algumas coisas na vida desse homem que intriga a gente. E é impressionante como a Bíblia tem personagens intrigantes. Pessoas muito parecidas conosco e que viveram experiências muito semelhantes às nossas. Eu acho que estou no meio de conhecedores da Bíblia, espero que tenham lido bastante a Bíblia, né? Vou fazer uma pergunta. Quem aqui já conhece a história de Jacó? Olha, tem pouca gente, então vai ficar bom que eu vou narrar, né? Eu vou voltar um pouquinho a história, até mesmo porque o tempo dos patriarcas, Israel tem um grande significado com o povo, até mesmo pelo nome. Literalmente, tirado do hebraico, o nome de Jacó significa dizer suplantador. É um nome muito arcaico para o nosso português, ou seja, enganador, farrapeiro, sem vergonha. Significa isso, o nome de Jacó. E se a gente for buscar a raiz, fica até difícil entender como que Isaac, um homem que teve uma experiência tão profunda com Deus, e Rebeca puseram no seu filho esse nome. Será que está ligado ao princípio da vida de seu filho? Provavelmente que sim. Porque conta no livro do Gênesis que Jacó começou a disputar com o irmão Esaú desde o ventre da mãe. E segurou no calcanhar, só tentando passar na frente desde lá. Aqui se confunde uma outra coisa. Vocês perceberam o que Deus disse sobre esse homem? Que lançava bênção sobre ele, que lançava sobre ele uma graça muito grande, que a família dele ia ser próspera. Mas como é que ele é filho da usurpação? Do engano. Vocês estão vendo como esse texto é interessante para a gente? Então a gente vai voltar um pouquinho além, para vocês entenderem mais. E esses cresceram nesse impasse. E Jacó sempre foi aquele cara que quer tirar proveito de tudo. Eu acho que ele podia ser brasileiro, sabe? Ele gosta de dar um jeitinho, né? É daquele que fura fila, né? Que pega a senha do outro, que dá um jeitinho para arrumar uma coisa com facilidade, que recebe o que não trabalha. Jacó gostava dessas coisas. Gostava demais dessas coisas. Aí Jacó, antes de fazer essa viagem, engana o pai. O pai já estava velho, cego, e estava na época do casamento de Esaú. E fez a festa e disse: meu filho, que você vá, casse vá buscar um cordeiro e faça uma comida bem interessante para mim. Esaú era cabeludo e Jacó era bem lisinho. Aí ele arma um arquiteto, uma coisa com a mãe, veste Jacó com pele de carneiro, a mãe faz a comida gostosa que o pai gostava, e Esaú e Jacó entra na tenda e recebe a bênção na frente de Esaú, da primogenitura. E aí lança-se um ódio imenso. E é por isso que começa essa viagem. Vocês estão vendo como o pecado se confunde com a coisa boa, como o pecado está aí no meio da bênção. E aí me vem uma ideia muito interessante, que eu nunca tinha pensado nisso.
Deus tem filho, mas não tem neto. Deus só tem filho, não tem neto. Porque filho de peixe filho de gato, filho de cristão, não é cristãozinho, não. Porque cada um tem que ter sua experiência com Deus. Pedigree de pai, de mãe, de vó. Ah, porque minha avó era do Sagrado Coração de Jesus, meu pai é diácono, meu tio é não sei o quê, minha mãe... Problema seu. Parece que dá raça ruim da molesta. Não presta para nada, às vezes. Porque não tem filho de cristão e cristãozinho, não. Porque cada um tem que viver a experiência. Jacó andou na graça, mas o pai de Jacó é somente o segundo maior patriarca da Bíblia. E o homem nasce como um filho do engano, que enrola até o pai, enrola o irmão, consegue manipular a cabeça da mãe para enrolar e sai para a vida enrolando, embora Deus o quisesse. Essa é a grandeza dessa história. Às vezes a gente não vale um centavo, mas Deus nos quer. Deus insiste conosco. Deus dá chance. Veja a frase que ele diz no final do sonho. Menino, eu nem acreditava que existia Deus. Mas esse lugar é o lugar de Deus. Que o nome Betel significa dizer casa de Deus. E não foi um sono tranquilo, porque, não sei se é porque eu estou ficando velho, a gente chega num hotel, o travesseiro é tão bonito, mas quando a gente deita, o bicho não encaixa na cabeça, né? Travesseiro bom de casa, né? A gente enrola aí, passa a noite todinha, mexe para lá, mexe para cá. Imagina um travesseiro de pedra. Ou seja, o sono não foi tranquilo, mas a experiência de Deus foi. Foi a primeira vez que Jacó teve uma experiência com Deus. E pronto, está resolvido? Não. Teve muita água debaixo desse rio. Jacó vai encontrar um cabo da qualidade dele, o sogro, Jedro. Gente boa, igual a ele. Jacó, menino tolo, quando chega lá, já com aquele monte de rebanho, né? De cabra, ele diz, vou trabalhar aqui, que aqui eu me ajeito. E o sogro de lá, eu estou lhe vendo, né? Tinha duas meninas. Uma bem bonita e a outra bichinha. Vamos chamar de feia, não chamar de bichinha, né? Uma era bem bonita. A Bíblia diz que Raquel era bonita de corpo e de rosto, né? E a outra era Lia. Bichinha. A Bíblia diz que até problema nos olhos tinha. Devia ser bonitinha, né? Para a Bíblia dizer desse jeito. Ó, você sabe o significado do nome Lia? Água amarga, feia de amargar. Não botem o nome dele. Se tiver alguma Lia aqui, me desculpe traduzir o nome. Não fique com raiva da sua mãe, não. Mas mulher amarga, de amargar. E Raquel, doçura, né? O Antigo Testamento tinha isso da Bíblia, né? E Lia, mas Raquel era bonita, mas não dava filho. E Lia, bichinha, dava um filho atrás de outro, né? Mas o que aconteceu? Jedro fez logo um trato com ele. Se você quer casar, estou vendo você botar os olhos na minha filha, você vai ter que trabalhar 7 anos para mim. De graça. Para poder ter o direito da minha filha. 7 anos. O que aconteceu? Ele trabalhou, tá bom. Mas ele queria Raquel. Quando completou os 7 anos, ele foi dormir uma noite, o pai botou Lia lá. Quando ele acordou, de noite atende escuro, né? Ele não viu nada, mas no outro dia, quando ele acordou, teve o susto, né? Aí foi conversar com o sogro. O sogro disse, não tem. Já era. Já está casado, né? Aí, mas eu quero Raquel. Ele disse, então trabalhe mais 7 anos. E ele, mais 7 anos trabalhou. Coitado, não, bicho era sem vergonha também. Merecia.
Mas tinha uma coisa nisso aí que Jacó tinha. Jacó tinha determinação. Jacó vivia fugindo do irmão, que o irmão queria matá-lo. Mas Jacó era um homem determinado. O que ele queria, ele não desistia. E o que mais destrói a nossa vida hoje é que a gente começa uma coisa e para. Começa outra coisa e para. Começa outra coisa e para. A gente tudo cansa, tudo desiste, tudo se desespera, porque a gente quer que as coisas caiam prontas de bandeja de uma hora para outra. A gente não tem a paciência de esperar as coisas se formarem. A gente, no meu tempo, eu acho que, não sei se vocês eram do mato, né? Se vocês eram VIP, eu não era VIP não, mas ia muito na casa dos meus tios, no meu irmão. Rapaz, galinha demorava tanto para crescer, agora no instante cresce. Estão acelerando tudo. Estão com pressa que a natureza desenvolva. E isso atrapalha. Jacó foi um homem que esperou 14 anos para ter a mulher que ele queria. 14 anos. E foi muito feliz. Foi feliz com a bichinha e foi feliz com Raquel. É. A bichinha deu 4 filhos a ele. Não, 5, que deu mais um depois. E Raquel, depois de chorar muito dos pés de Deus, também deu filho a ele. Inclusive o filho amado, José, que os irmãos depois com raiva mataram. Né? Não, vender para o Egito. Mas para o pai, mataram. E o pai viveu de luto anos a fio com isso. Mas eu não vou entrar nessa parte final da história de Jacó, não. E o que é que acontece com esse homem? Esse homem consegue. Mas sendo que Jacó não conseguia ser feliz. Não conseguia ser feliz porque não tinha uma experiência com Deus. Ele reconhece no sonho que Betel era a casa de Deus, que ele tinha percebido a primeira vez a presença de Deus, mas perceber que Deus existe e perceber a presença de Deus não é suficiente. Esse é o grande perigo, às vezes, das nossas adorações, dos nossos movimentos efusivos. O que é que acontece? A gente vem aqui, canta, louva, adora, e se emociona. Pronto, eu já tive uma experiência com Deus. Ei, mudou a vida? Se não mudou a vida, não tem experiência com Deus, não, irmão. Jacó teve aquele momento lá e continuou sacaneando todo mundo, trapaceando, fazendo tudo de novo. Eu não acredito em nenhuma mudança de vida, nenhuma experiência com Deus sem mudança de vida. Eu não acredito. E o que é que ocorreu? E o que é que aconteceu com Jacó? Jacó precisava ter uma reconciliação. Para que a primeira coisa de Jacó tivesse com Deus, precisava haver uma reconciliação. Jacó só teve a primeira experiência com Deus de verdade quando ele começou um processo de reconciliação com seu irmão. Quando ele ficou sabendo que o irmão vinha para matá-lo, ele manda, a primeira vez, com humildade, palavras sinceras para o irmão. E no lugar de realmente haver ali um litígio, uma briga, aqueles irmãos se reconciliaram. Então, se você quer ter um encontro com Deus, a primeira coisa que você precisa fazer, depois de saber, de ter um despertar na casa de Deus, é se você carrega no seu coração necessidades de reconciliação. A gente às vezes não repara o erro que fez, mas só em reconhecê-lo a gente muda a história de nossa vida. Se a gente souber analisar isso, fizer um verdadeiro exame de consciência, a gente começa a comungar de uma forma diferente. Porque quantas vezes, com o coração cheio de mágoa, de ódio, de rancor, sem falar com fulano, sem falar com ciclano, tendo tido um problema sério com alguém e não se reconciliado, você vem para a fila da comunhão. E a Bíblia diz, lá em Coríntios 11,
que comunga indevidamente, comunga sua própria condenação. E Jesus, em outra parte, diz, não é nem comunhão, só oferta. Se você vai levar a oferta e tem uma queixa contra o seu irmão, olha, deixa a oferta, se reconcilie com ele, depois volta. Se você quer ser um adorador, se você quer ter uma experiência com Deus, o primeiro altar que você tem que erguer para Deus. Por que erguer altar, diácono? Sabe o que é erguer altar para o judeu? Entrega. Então você tem que entregar seu coração chagado, seu coração magoado, seu coração ferido, para Deus restaurar. Ele diz isso em Ezequiel: dar-me-ei teu coração de pedra, e eu refarei um coração de carne, que pulse como o meu. Porque eu preciso de corações contritos. Então, o primeiro altar é de reconciliação. Ele teve esse encontro com o irmão, viveram uma experiência de amor, reconciliaram-se, Jacó segue. E no vale de Jaboque, Jacó passa uma madrugada à noite brigando com Deus. E a coisa mais interessante é que a gente tem aquela música bonitinha que a gente gosta de cantar, né? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Foi a fala de Jacó. Senhor, se você não me abençoar, eu não lhe largo. Ou seja, olha, para um cara que tinha só uma ideia de Deus, quando ele reconciliou-se, ele teve com Deus frente a frente e brigou por uma bênção com Deus, mas não conseguiu a bênção. Não conseguiu a bênção. Isso foi no capítulo 32, ele só vai conseguir realmente a bênção com Deus no capítulo 36. Porque Jacó precisava ainda largar uma segunda coisa. Jacó precisava saber entregar a vida nas mãos de Deus. E não fazer do jeito dele, mas fazer como Deus queria. Jacó precisava ser obediente à voz de Deus. Ali ele se torna Israel, não mais Jacó, filho do engano. E ele aprende com a luta a ser um homem obediente. Ao ponto de quando ele descobre, através dos irmãos mais velhos, que José está vivo. Gente, quem é pai e mãe aqui sabe o que eu vou dizer. Quem é que tem um filho perdido e pensa que está morto por tantos anos, sabendo da notícia que ele está vivo, não corre para ir vê-lo? Quando Jacó aprendeu a ser obediente, até para ir ver o filho, Jacó foi para diante de Deus e disse: se o Senhor permitir, eu vou. Porque sem a sua ordem, eu não vou mais a lugar nenhum. Jacó aprendeu a adorar a Deus. Submeter a Deus todas as coisas. Enquanto a gente não aprender a submeter a Deus todas as coisas, enquanto a gente não aprender a colocar no coração de Deus tudo aquilo que somos, que temos e que precisamos ter, todos os passos que daremos em direção a Ele serão tortos ou tortuosos, porque os nossos impulsos e pensamentos não são os pensamentos de Deus. O altar da obediência foi o altar da riqueza de Jacó. Foi o altar da bênção de Jacó. Jacó passou de ser o filho do engano a ser Israel, um eleito, o único dos patriarcas que teve 30 dias de funeral em lágrimas. O único do patriarca que hoje a gente não pode mais visitar lá. Esqueci o nome da gruta que ele está enterrado. Está ele, está a mãe, está Abraão, e tem outros. Já tem, parece, uns ossos de José. Está na Jordânia. A gente não pode mais visitar, eles não permitem. Mas até hoje a gruta é guardada pelo exército de Israel. Mas quando se podia visitar,
Até hoje ele tinha uma veneração de tanto que ele aprendeu a ser fiel. Queridos irmãos, a lição dessa história, desse patriarca que eu estou contando para vocês, é uma história das nossas vidas. Precisamos ter um encontro com Deus. Precisamos deixar aquilo que está nos escravizando, um encontro de reconciliação e de perdão, para pedir a ter uma experiência de bênção com Deus. E através dessa bênção que hoje nós temos pelo batismo no Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo, eis um povo que tem a graça de ser batizado pelo fogo, como disse São João Batista. Eu lavo vocês em água, eles os batizará com o fogo que fez a igreja chegar até onde chegou. Essa experiência te fará ser um obediente. Toda desobediência é fruto da transgressão. Todo ser desobediente, que quer sempre fazer as coisas do seu jeito, nunca submete sua vida à vontade de Deus. Nunca. Vira um acusador, vira um dono da verdade, vira um crítico, mas nunca um temente a Deus, que obedece mesmo sem entender. Aquela música que cantamos, né? O peso da tua glória em mim me faz ser teu reflexo, Senhor. Mesmo que na dor eu não consiga ver, eu vou te adorar. Às vezes a gente só quer adorar quando a gente ganha alguma coisa, quando consegue voltar para agradecer, né? Mas a mais perfeita adoração está quando tudo vai mal e eu não tenho outro lugar a buscar a não ser a tua presença, Senhor. Eu não tenho outro lugar a colocar a minha vida. E eu não vou dar jeitos com a minha mão. Eu vou deixar você fazer do teu jeito. E como o Jacó, que esperou 14 anos, esperar que a bênção chegue da forma que Deus gostaria que chegasse. Quem faz mágica é o diabo. Deus faz milagre. E milagre é bênção sem volta. O diabo dá, o diabo tira, o diabo dá um gostinho na sua boca, depois tira o pirulito da sua boca. Tudo que Deus lhe der, pode até demorar, mas não tem volta. Porque o que Deus dá é eterno. Aprendamos com a vida de Jacó hoje. Aprendamos a construir os altares que nos vai nos levar a ser homens e mulheres fiéis à graça de Deus. Fiéis ao que Deus tem para mim e para você. Fiéis. Preste atenção. Bota a mão no teu coração. Vamos conduzindo o diácono para... E diga, Senhor, eu gostaria de construir um altar nessa noite. E pense, não vá dizendo nada, pense qual o altar que você quer construir nessa noite, para você ofertar. O altar é lugar de oferta. O que é que você precisa colocar no altar nessa noite? Do que é que você precisa se libertar nessa noite? Eu vi. Recebe, Senhor, essa oferta. Tem pessoas oferecendo realmente já o coração a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe, Senhor, essa oferta. Sabe, irmãos,
Essa pregação me faz refletir uma coisa. Que muitas vezes, é muito mais difícil estar na casa de Deus sem uma experiência do que alguém que chega e tem uma bruta experiência com Deus. É muito perigoso a gente ser como Jacó, andar nos altares de Deus, ver as pessoas rezando, fazendo experiências e a gente indiferente. Só porque se acostumou com a casa do Pai. Eu ouvi uma vez, faz tempo, um testemunho em lágrimas de um homem que me chamou a atenção. Era um retiro de carnaval e no final do retiro o pregador chamou que fosse na frente alguém que quisesse entregar o coração a Jesus. E ele estava numa cidade fora, uma pessoa cochichou no meu ouvido, estava eu e esse rapaz. Se ele é um matador profissional, ele é um bandido, ele está indo lá na frente entregar o coração a Jesus. E o homem que estava do meu lado começou a chorar. E eu me espantei com a fala dele. Ele disse: ah, Senhor, como eu queria sentir o que esse homem que está sendo acusado aqui como um bandido e está ali em lágrimas, ajoelhado diante dos pés do Senhor. Eu nasci na casa de Deus, tive pais católicos, fiz primeira comunhão, fiz crisma, estudei, fiz concurso, sou juiz de direito e sofro todos os dias a tentação de pensar que tudo que eu tenho eu construí com o meu próprio esforço. E eu chego diante do altar de Deus e não sinto emoção nenhuma. Não sou capaz de chorar como esse rapaz, sentindo a presença de Deus. Naquela hora ali, eu lembrei desse testemunho, eu estava vendo um Jacó, que andou na casa de Deus, teve uma experiência com Deus. E eu senti uma emoção muito grande de dizer: enquanto você não perdoar o seu avô, você não será liberto. Esse homem caiu em prantos. Eu não perdoo ele. Eu não perdoo. Ou seja, se ele não erguer o altar da reconciliação, ele nunca vai sentir a presença de Deus para ganhar a bênção da fidelidade. Não basta andar na casa de Deus. Não basta cantar louvores ao Senhor. Não basta ouvir a palavra de Deus. Ela precisa ser vida em você. Ela precisa ser vida em você. Peso da tua glória em mim me faz ser teu reflexo, Senhor, mesmo que na dor eu não consiga ver, eu vou te adorar. Meu Senhor e meu Deus, nos faz adorador. O peso da tua glória. Eu preciso nessa noite ofertar meu coração no teu altar, Senhor, para transformar aquilo que me impede de ser um verdadeiro adorador. Mesmo que na dor eu não consiga ver, eu vou te adorar. Amém.